produtivo e eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, eu queria conversar com os irmãos hoje de novo, né? Geralmente eu gosto de conversar com a igreja porque é assim que nós aprendemos a palavra e colocamos em prática a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Efésios, nós lemos aqui Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta só. Apesar dele tratar de diversos assuntos, esta carta está toda conectada entre si. Paulo trata de assuntos que diziam respeito à igreja de Éfeso, mas que abrangia toda a igreja do Senhor e abrange até os nossos dias. Paulo fala no capítulo 1, fala sobre a redenção em Jesus e mostra como Jesus veio para redimir um povo, separar um povo. Ele diz assim, olha, antes éramos dois povos. Existia uma inimizade entre judeus e gentios. E Jesus veio para fazer um povo só, seu, escolhido, separado. Ele veio para desfazer a inimizade. No capítulo 2, Paulo expressa e mostra que a salvação é pela graça. É a graça de Deus derramada em nós. E não há outro caminho pela salvação. E através dessa graça, portanto, nós fomos unidos, judeus, gentios, num único povo que é chamado de igreja. Ainda no capítulo 2, Paulo fala sobre a grande revelação do mistério de Jesus. O mistério que Deus tinha antes e agora ele mostra, ele revela para todo mundo que é o seu evangelho através da igreja. E aí ele vem falando no capítulo 3, sobre o apostolado, o ministério. No capítulo 4 ele fala sobre a unidade da fé, a santidade da igreja. E ele chega no capítulo 4, então, e fala como a igreja pode ser santa. Ele fala, olha, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E é por isso que a igreja se santifica, porque nós somos cheios do Espírito Santo. E sendo moradia, habitação do Espírito Santo, nós podemos desfrutar dessa santidade. E aí, dentro de ser cheio do Espírito Santo, ele entra no capítulo 5 falando sobre família, falando sobre a ordem da família, esposo, esposa, filhos. Depois ele vai e alcança os escravos, os servos, que no caso são os patrões, empregados, e ele chega no capítulo 6. Ele fala de uma série de coisas, mas ele termina essa carta de uma maneira bem grave. A forma como o apóstolo Paulo termina a carta aos Efésios, a despeito dele ter falado da salvação, da unidade da fé, da salvação pela graça, da união dos povos, a despeito dele ter mencionado e mostrado a revelação de Cristo, do Evangelho de Cristo através da igreja, a despeito dele ter dito que nós somos cheios e temos que ser cheios do Espírito Santo, falado da família, como a família opera, ele vem agora de um tom um pouco mais grave e nos mostra que, a despeito de tudo isso, nós temos uma batalha. Nós temos uma luta. E ele vem e começa a encerrar essa carta, dizendo, no demais, irmãos meus, eu dei uma série de instruções, a igreja, o mistério de Cristo foi revelado, a igreja foi formada, judeus e gentios, eu mostrei para vocês que nós somos cheios do Espírito Santo, falei para vocês que isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Efésios 4, como sermos cheios do Espírito Santo. E que chega na família, mas presta atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Enquanto eu li essa palavra, enquanto eu tentava entender o que Deus estava falando comigo, eu quero dizer uma coisa para você.
Nós, seres humanos, procuramos vias e meios, procuramos formas, procuramos fórmulas de nos fortalecer. Mas Paulo vem dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É interessante porque enquanto eu estudava essa palavra, eu lia, me veio à mente um quadro antigo, que todos nós aqui que somos crentes um pouquinho mais antigos, ou somos mais de uma geração um pouquinho mais atrás, nós vamos lembrar daquele quadro dos dois caminhos. Não sei se você se lembra, tinha um caminho, depois tinha uma bifurcação. Desse lado aqui era assim, bares, um caminho largo, bares, boates, coisas, né? E o povo indo, tal, e tudo chegando no inferno, aquele caminhão bem largo. E aqui desse lado um caminho estreitinho, tal, e a pessoa andando entre pedras, descidas, subidas, espinhos, e chegava no céu. Aquele quadro é muito interessante, mas eu observei uma falha naquele quadro. Antes da bifurcação tem um caminho só. E isso, infelizmente, para o pintor, não é verdade. Todos nós precisamos entender aqui hoje que não existe zona neutra. Ou você está no caminho largo, ou você está no caminho estreito. Não existe um caminho anterior que um dia você possa dizer assim: bom, eu agora vou tomar uma decisão, eu vou pelo largo ou pelo estreito. Não, senhores, nós temos um só caminho, uma só escolha. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E o pior de tudo para você, e para mim, talvez pior ou melhor, é que a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus tem desígnios eternos, Ele não muda a sua palavra. E se Ele não muda a sua palavra, a forma de Deus não mudou, o caminho não mudou, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita e devemos fazer decisões. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. É forte o que Paulo está dizendo aqui. É forte entendermos, e às vezes não queremos entender, sinceramente. Porque nós nos acomodamos, porque nós pensamos que está tudo bem. Afinal de contas, nós somos crentes, não é? A gente conheceu Jesus um dia, vamos à igreja, damos glória a Deus, aleluia, mas nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Porque precisamos viver no poder de Deus. Hoje de manhã, no nosso culto inglês, pastor Andrew ministrando aqui, ele ministrou um corinho interessante sobre o poder de Deus para curar e salvar, que nós temos o poder de Deus para curar e salvar. E eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi recentemente, um pastor que hoje é missionário na Índia. Ele era seminarista do Seminário Presbiteriano do Recife. E ele estava no último ano de seminário e convidaram ele para pregar num grande evento. E ele ficou muito surpreso, porque grandes eventos não se convida seminarista. Se convida pastores renomados, homens de fé. E ele achou aquilo o máximo, ele se sentiu muito honrado com aquilo. E ele foi para lá. E ele chegou lá, e para que houvesse um tempo de comunhão, era só 2 dias, o pastor, ao invés de colocá-lo num hotel, chamou ele para a sua casa, e ele ficou na casa do pastor. E mais ou menos umas 2 horas antes do primeiro culto começar, na casa do pastor ainda eles estavam, chega uma mulher desesperada. E disse assim: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui. Tem uma pessoa endemoniada lá na minha casa e está com um problema sério lá, e eu preciso que o senhor vá lá. Está juntando um monte de gente em volta da minha casa. E ele disse assim: irmã, Deus está nesse negócio. Chegou aqui um santo homem de Deus hoje para resolver esse problema. E o seminarista teve vontade de dizer assim: eu só vim avisar que eu não vou ficar, que eu estou indo embora. Mas ele não pôde avisar.
O pastor pegou no braço dele e falou, esse negócio é com você, meu amigo, vamos lá. Deus te trouxe aqui hoje para isso. E ele falou, meu Deus, e ele começou a tremer as pernas, o frio correu na espinha. E ele foi lá para casa, e o pastor deixou ele lá e falou assim, ó, você cuida disso, porque eu tenho outras coisas para cuidar, você vai cuidar disso. Mas era uma coisa já de Deus. Ele entrou na casa, e quando a mulher deu de frente com ele, ele quis falar alguma coisa, a mulher deu um tapa na cara dele e ele caiu no chão. Ele contou isso. E ele caiu no chão e aqueles próximos segundos foram anos que se passaram na mente dele. Anos. Ele disse assim, eu conhecia a Bíblia. Eu sabia livros e versos de cor. Eu era aluno nota A no seminário. Eu conhecia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sabia hermenêutica, homilética, hamartiologia, sabia qualquer coisa que você pensar de matérias bíblicas, eu sabia. E aqueles próximos segundos, a minha vida passou na minha mente. E eu vi que faltava alguma coisa para mim. Que não bastava conhecer a Deus. Que não bastava ir à igreja, que não bastava estar num seminário ou conhecer a palavra dele. E naqueles minutos, aqueles segundos, a mulher andava em volta dele como um leão e ninguém se aproximava. E ele disse que começou a fazer uma oração, ali de olho fechado, caído no chão. Isso foram segundos. Ele disse que começou a orar, Senhor, eu sei que eu não posso fazer isso pelo meu conhecimento bíblico. Eu sei que eu não posso fazer isso por ser seminarista. Eu sei que eu preciso do teu poder. E quando ele começou a orar no coração dele, essa oração, a mulher caiu do lado dele como que prostrada. Quando ela caiu, ele levantou. E ele sentiu que Deus falava com ele, olha, humilhação na minha presença e autoridade no mundo das trevas. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, reconhecemos o poder dele na nossa vida, o diabo se prostra. O diabo não se prostra diante de um homem de terno com a Bíblia na mão, mas ele se prostra diante de um coração quebrantado na presença de Deus. E ele disse assim, pastor, ali eu aprendi a maior lição da minha vida, que não basta nada disso, o crente precisa do poder de Deus. Precisamos de decisão na nossa vida. O que é que nós queremos para nós? Uma vida de domingo a domingo, talvez quarta-feira se der, na igreja, mãozinha para cima, cantando, muito bonito. Ou nós queremos uma vida de poder que impacte vidas lá fora? Você está preparado? Eu estou preparado? E hoje pela manhã eu orei aqui, Senhor, que nós não só cantemos o seu poder, mas que nós vivamos o seu poder. Porque cantar o poder de Deus é fácil. Viver o poder de Deus precisa de se sujeitar a Ele. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos viver sem esse poder. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no que Paulo fala. Porque ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo dá a razão pela qual nós temos que estar revestidos da armadura. Eu gostaria de ter tido tempo de escrever, de buscar as referências, de poder dar aqui um ensino para você sobre o que Deus falou comigo sobre esses versículos aqui. Mas veja comigo que um dia Satanás tinha uma armadura e ele perdeu essa armadura. Ele perdeu a glória. Ele perdeu o que ele tinha. Jesus deixa isso bem claro no Evangelho de Mateus. E aí, Deus nos convoca a nos revestir.
E por que ele convoca-nos a estarmos revestidos? Para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu não vou dar glória ao diabo aqui não, mas eu quero falar um pouquinho para você. Diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Apolion, Abaddon, ele tem tantos nomes na Bíblia, Beelzebul e muitos mais. Esse sujeito, ele não é onisciente, ele não é onipresente e nem onipotente, mas ele é poderoso. Esse diabo que Paulo está falando aqui, ele não anda sozinho. Ele não é bobo. Tem crente que pensa que o diabo é bobo. Tem crente que brinca com o diabo, gente. Esse sujeito, ele não brinca em serviço como crente brinca de ser crente. Ele é diabo. E ele faz jus ao nome dele. É enganador. Se você acha que você é muito esperto e muito crente, cuidado. Esse diabo enganou 1/3 dos anjos do céu. Irmãos, eles estavam na glória, com Deus como pastor, Senhor, Criador, poderosos, porque Deus os dotou de poder. E o diabo os enganou. Não foi numa reuniãozinha que o diabo convocou lá e falou assim. Não. Eles estavam na eternidade. Devem ter passado, se for na nossa conta do nosso sistema solar, talvez milhares de anos. O diabo foi lançando ali, derretendo o coração do povo, jogando uma conversinha. E ele foi ali ganhando o coração daqueles anjos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque ele arma astutas ciladas. Irmãos, não brinque com o diabo. Essa palavra Deus falou comigo. Não brinque com o diabo. Você acha que o diabo está brincando com você? Quando eu falo que não tem campo neutro, é porque não tem campo neutro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E se você não está glorificando o nome de Deus, eu devo lhe dizer que você está em problemas. Porque não tem em cima do muro, não tem uma linha de desmilitarização. Não, aqui é um campo ou outro. Aqui ou você é aliado ou você é inimigo. Agora, por que às vezes o diabo não incomoda tanto quem está nas drogas, quem está no álcool, quem está na prostituição, quem está no adultério? Porque você já é dele. Para que ele vai se incomodar com você? Você já está perdido. Por que ele se incomoda tanto com o crente, com a família do crente, com as coisas do crente? Porque, pela graça de Deus, nós somos salvos. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Aí, Paulo está falando assim, olha, nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos lá. Que ciladas seriam essas? O nome já diz, ele é enganador. O diabo, presta atenção, irmãos, tudo que o diabo faz é para impedir o avanço da igreja de Cristo, pessoalmente e coletivamente. Pessoalmente e coletivamente. Quando o povo de Israel vence Jericó, e Deus fala assim, olha, tudo que tem ali é dízimo, é primícia. Ninguém toca em nada. Ouro, joias, tudo é primícia. O resto vocês queimam. Teve um sujeito que olhou e falou assim, mas rapaz, vou queimar uma capa dessa nada? Isso aqui é muito valioso. E esse ouro aqui?
E esses tesouros aqui? Ah, só um pouquinho, ninguém vai nem sentir. E pegou. Ali não foi o furto, não foi o esconder, ali foi o roubar a Deus. Ali foi desobediência a Deus. O diabo entrou no coração de Acã. Aí você fala assim, mas foi só Acã. Mas Israel inteiro padeceu com Ai, ou Aí, por causa de Acã. Vamos para a próxima cidade? Vencemos Jericó, vencemos. Vamos lá. Aí é pequenininho. A cidade ali é desse tamanhozinho, não tem os muros que Jericó tinha. Se Deus nos deu Jericó, não vai dar Ai. Vamos lá. Quantos? Uns 20 mil homens? Não. Pode colocar aí uma meia dúzia que vence. Foram lá e perderam, foram envergonhados. Aí Josué rasga a roupa, arranca os cabelos, joga a terra na cabeça e se prostra diante do Senhor, assim, Senhor, o Senhor nos deixou ser derrotados, Jesus. Que história que é essa? Olha aqui que vergonha que nós passamos agora. Não dá mais para mim não. E começa a chorar lá e Deus fala, ô Josué, está aí por quê? Está prostrado aí por quê? Não, olha a vergonha que o Senhor nos fez passar. Levanta daí. Vai lá no arraial e resolve o problema do pecado lá. Mas não tinha sido Acã? Eu vou abrir um parênteses aqui. Às vezes a igreja do Senhor não avança tanto quanto poderia avançar porque tem pecado no arraial. Você vem aqui domingo, você vem aqui quarta, você vem nos cultos de oração, você vai nos cultos de visita, nos cultos de casa, em tudo que a igreja tem. Mas a palavra não está mais mudando você. Por quê? Eu já falei aqui. Cada vez que a palavra fala com você e você não obedece, o seu coração endurece. E aí você vai achando que pode viver de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus não diz isso, porque o diabo é astuto. Primeiro, ele te engana. Ele te faz pecar. Ele tira a sua comunhão com Deus. E ele impede o avanço da igreja, porque nós precisamos estar atentos, resistir firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Ele não é bobo. Ele vem com astúcia. A astúcia não é algo que vem assim, vem aqui, vamos fazer isso. Não, ele te engana. E aí, Paulo diz assim, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades, ele fala aqui toda a hierarquia, eu não vou entrar nisso hoje. Você tem que saber que o reino do diabo é organizado. O diabo não trabalha a revelia. Acho que hoje eu vou lá atormentar o Manuel, não. Amanhã talvez eu passe lá na casa do Bruno, atormento ele um pouquinho. De jeito nenhum, não é assim não. Estão pensando que o diabo é o quê? Não estou aqui dando glória para o diabo, eu estou mostrando para você o reino das trevas. Porque se você não conhecer o seu inimigo, você não sabe combatê-lo. Isso é arte da guerra. Se você nunca leu, leia. O livro é desse tamanhozinho assim, a arte da guerra. Qualquer militar já leu isso. Conheça o seu inimigo para guerrear contra ele. Por isso que existem os grandes serviços de informações do mundo, para conhecer o inimigo. O diabo não é assim desmantelado não, irmãos. O diabo ele arma um plano e ele fala, eu vou destruir a vida do Manuel. E aí ele vai gerenciar e aplicar tudo que ele tiver e o que ele não tiver para cumprir o desígnio dele. E isso não é brincadeira. Porque nós pensamos que porque somos crentes, estamos totalmente protegidos. E eu não estou aqui tirando a força e a glória de Deus. Mas eu estou dizendo que nós, às vezes, abrimos brechas para o diabo. Ele coloca o seu plano em ação. E Paulo fala assim, olha, você não luta contra carne e sangue. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu problema não é a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, sua filha, seu sogro, seu genro, sua nora, nem sua sogra. O que é difícil, né?
O seu problema não são pessoas. O seu problema são hostes espirituais da maldade. Nós lutamos contra pessoas, e aí sabe o que a gente faz? Se alia ao inimigo e mata o amigo. Deixa eu dizer uma coisa. Para de lançar dardos, para de lançar tiros contra o seu amigo. O seu inimigo é outro. Deus falou muito forte comigo sobre essa palavra. Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue. Não é o seu irmão. São contra principados. Irmãos, aqui está a hierarquia do inferno. Principados, potestades, príncipes, hostes. Tem crente que é tão vulnerável que vai qualquer hostezinha. Estou falando sério. E algumas vezes nós enfrentamos principados inteiros. Eu quero te dar uma notícia aqui. Se você nunca prestou atenção, nós estamos vivendo num lugar onde existe um grande principado das trevas. Não é brincadeira a guerra aqui. Sabe por que às vezes você fica na situação que você fica? Por causa de dardos inflamados. Você já teve aquele... Acho que só eu tenho. Sabe aqueles pensamentos loucos assim? De não crer, não acreditar. Isso é uma das primeiras coisas que o diabo faz, enganar, já falei. Ele vem te jogando setas para você não acreditar na palavra. Não é o que você crê, não é o que você prega, não é o que você vive. Mas por um instante aquilo passa na sua cabeça. Isso é um dardo inflamado de Satanás. Sabe como que você rebate esse dardo? Com o escudo da fé. Na hora, eu não creio nisso, eu não prego isso, eu não vivo isso. Eu vivo a palavra de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus. E você vai vencendo, porque isso é a fé, é o conhecimento da palavra. É aqui que nós adquirimos força. Nós lutamos contra os principados, contra as potestades. E aí, muitas vezes nós ficamos tão abatidos, ou ficamos tão longe, e não sabemos por quê. E aí, uma magoazinha, uma mentirinha, um pensamentozinho, abre um flanco todo de entrada de Satanás naquele exército. E ele mira todas as armas e fala, desce lá e estoura tudo. E a gente fica aqui esperneando, pensando, ai meu Deus, se a minha esposa, pelo menos se a minha esposa mudasse, Jesus. Se a minha filha, se o meu filho, Senhor, mudasse, oh meu Deus do céu. Tem misericórdia, Jesus. E não é isso. Nós precisamos orar para resistirmos firmes. Nós precisamos fechar brechas. Fechar lugares onde nós abrimos. Irmãos, enquanto eu lia essa palavra e orava, Deus falava comigo sobre perdão, mágoa, tristeza, descrença. Será mesmo que foi Deus? Será mesmo que Deus me trouxe aqui? E nós começamos a colocar dúvidas. Irmão, quando você duvida de Deus, você está dizendo que Ele não é fiel. Você está colocando em dúvida a credibilidade de Deus. Quando você abre o seu coração para uma mágoa entrar, você abriu toda a sua vida para o diabo bagunçar. Não, eu estou falando sério. O diabo bagunça vidas que não perdoam, que não querem nada. Eu não quero nem saber disso, não quero nem saber daquilo. A palavra nos manda, irmão. Jesus não falou as coisas de graça. Irmãos,
Eu falo aqui quase todo domingo. O evangelho é simples, mas é difícil. É simples de entender, mas difícil de fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você perdoa alguém que te trai, quando você perdoa alguém que mente, alguém que te fez um mal, você não é bobo. Você é filho de Deus. Ah, pastor, mas vou ter que engolir tudo isso? Vai. Ou então vomita. O importante é você se livrar disso. Um dos dois. Fica carregando essas coisas e o diabo cirandando com a sua vida e você ainda corre o risco de perder a salvação. Essa palavra que Deus me deu é porque nós precisamos tomar sim uma decisão. Ou você pertence a Deus ou você pertence ao diabo. A quem é que você parece mais nesse momento? Ixi, aquele meu irmão ali é o diabo. Aquele ali é isso, é aquilo. E nós vivemos assim. Deixa eu terminar. Portanto, tomai toda a armadura. Toda a armadura de Deus. Pastor, eu estou lendo a Bíblia. Nossa, mas eu leio a Bíblia. A minha fé está desse tamanho, gigante. Essa é uma parte da armadura. Nós temos várias partes da armadura. Capacete, couraça, escudo, calçados e espada. A armadura tem que ser tomada por completo. Eu não faço só uma parte e negligencio a outra. A vida cristã ela é completa. O nosso capacete tem que estar preparado para resistir os dardos inflamados de Satanás. O nosso escudo, a nossa couraça, o nosso calçado, a nossa espada sempre preparada. Não vou pregar sobre armadura aqui, mas é um conjunto de coisas que, como cristãos, nós precisamos fazer. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Que dia que é o dia mau? É o dia que você teve uma grande vitória. Pastor, Você nunca está tão vulnerável quanto quando você tem uma grande vitória. Jericó e Ai. Jericó nós vencemos, foi o negócio mais difícil do mundo, vencemos. Vamos para aí? Não esquenta não, ali está mamão com açúcar. Assim somos nós. Tivemos uma grande vitória, tivemos uma grande alegria na vida, aí nós baixamos a guarda. E é onde o diabo entra. Estar sempre. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aquele dia que você baixou a guarda, você vai ser atacado como nunca. Quem aqui já teve uma grande vitória, uma grande conquista, uma grande bênção e depois vem uma paulada na cabeça? Parece que faz parte da nossa vida, né? E aí, se você não estiver pronto para resistir àquela paulada, o que acontece? Desvia. Pensei que Deus estivesse comigo. Fez um grande milagre e depois dá uma grande derrota. Não foi Deus que te deu a derrota, foi você que abaixou a guarda. A igreja tem que estar em constante oração. E havendo feito tudo, ai, graças a Deus, agora eu acabei tudo. Férias, né? A gente tira férias, vai para a praia, tomar uma água de coco. Não é isso que a Bíblia fala. Depois que você faz tudo, você ainda tem que resistir firme. Em outras palavras, eu estou usando aqui algumas figuras de linguagem, mas é para que você entender que não importa se você está de férias na Flórida, você tem que estar pronto para resistir o dia mau. Não importa se você está trabalhando, você tem que estar pronto para resistir Satanás. Mas deixa eu te trazer de volta para o cerne da mensagem aqui hoje. Para o núcleo dessa mensagem. De que lado você está? Em qual dos dois caminhos você está? João diz que todo o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno.
Jesus disse que a porta, que largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é a porta que conduz à vida. E ele diz assim, que largo é o caminho e muitos andam por ele, entram por ele, e estreita é a porta que conduz à salvação, e há poucos que a encontrem. Nós, Igreja do Senhor Jesus, precisamos entender que estamos em guerra e definirmos de que lado que estamos e como queremos viver a nossa vida. O que mais me chama a atenção é que nós vamos vivendo o dia a dia e perdemos a noção disso. No final do ano passado, eu falei com Deus e fiz um compromisso com Deus. E tomei esse compromisso a sério. E tenho levado esse compromisso a sério. E todos nós deveríamos ter esse compromisso com Deus, de levarmos Deus a sério. Nós precisamos, irmãos, se queremos impactar essa cidade, se queremos ver almas salvas para Jesus, nós temos que levar Deus a sério. Nós não podemos ser como esse testemunho desse moço que eu falei, ou de um pastor que foi enviado para a África, pregou anos na África, ouvi essa semana também, anos na África pregando e ninguém era salvo. Ninguém era salvo. E um dia ele está na praça pregando, olha, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Todo-Poderoso, e Deus Todo-Poderoso para cá e para lá, e vinha uma mulher passando, ela parou e disse assim, você está falando que serve o Deus Todo-Poderoso? Isso aí, senhora, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá em casa, minha filha está lá amarrada num tronco há meses. E ele pensou que a menina tivesse algum problema, alguma coisa, e ele chegou lá, a cena era bem pior. Literalmente amarrada com corrente e cabo de aço. Endemoniada há meses. Possessa há meses. E ele orou pela menina e ela não foi liberta. E ele saiu dali, chamou outros missionários da região, outros pastores, e foram lá e oraram pela menina e ela não foi liberta. E voltaram todos envergonhados. E ele voltou para casa, tirou as malas debaixo da cama, começou a colocar tudo dentro das malas. Ele falou, Senhor, eu não fui chamado, eu vou embora. Deus falou para ele, não é que você não foi chamado. Não é hora de você ir embora. É hora e tempo de santificação. E Deus não deixou ele embora. E falou, você vai se santificar. Ele reuniu aqueles pastores da região, os pastores, os missionários, e começaram um período de oração todos os dias. E ele disse que eles oravam e não sentiam nada, uma sequidão, mais ou menos como nós estamos vivendo. E oraram, dias, semanas, meses, perseverando na oração. E depois de meses, ele disse, e o Espírito Santo caiu sobre nós. E quando o Espírito Santo caiu sobre eles, Deus disse para ele abertamente, falou, vai lá, que agora o negócio é diferente. E ele foi sozinho, e quando ele chegou, ele entrou e o demônio saiu. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida cheia do poder de Deus. Nós não levamos a sério o poder do Espírito Santo. Nós queremos ver vidas salvas aqui. Mas nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós nos conformamos com a superfície quando Ezequiel 47, Deus convida Ezequiel para entrar no rio da graça de Deus. Existe um rio de águas correntes. E a Bíblia diz que esse rio sai do trono de Deus. E onde esse rio passa, as árvores vão brotando. Grama vai nascendo, os peixes vão tendo vida.
E isso são almas que o Senhor espera que a igreja ganhe para Ele. Existe um rio, e o Senhor nos convida a entrar nesse rio. E eu vou te dizer, não existe nada mais impactante do que uma vida cheia do Espírito Santo. Deus não precisa de todos nós. Deus só precisa de um de nós que esteja disposto a entregar a sua vida por completo e ser cheio do Espírito Santo. Precisamos nos entregar de verdade. Precisamos ter a vida cheia de verdade. O Senhor quer fazer milagres. Existe uma muralha em volta dessa cidade e Deus vai colocá-la abaixo em nome de Jesus. Sabe quando? Quando a igreja obedecer à voz de Deus. Deus não colocou líderes na igreja só por colocar. Deus não fez um sistema ordenado só por capricho. Nós precisamos ter uma voz uníssona, um só sentimento. E quando nós gritarmos, quando nós falarmos, precisamos falar a mesma língua. Não adianta falar que é crente e viver uma vida desmantelada na presença de Deus. É tempo de nós confessarmos o nosso pecado. E eu acho que você está ouvindo algo repetido aqui. É tempo de nós confessarmos o nosso pecado. Recebermos o perdão de Deus, nos arrependermos e sermos cheios do Espírito Santo. Porque Deus quer usar a sua igreja. O Senhor Jesus está voltando. E Ele pode voltar a qualquer momento. E tudo que você tem preparado aqui, para quem será? Irmãos, uma vida de sofrimento no inferno não se compara a nenhum sofrimento que você passou aqui, ou ao contrário, nenhum sofrimento aqui como crente se compara a uma vida na eternidade no inferno. Mas nenhum sofrimento aqui também, Paulo diz, se compara à glória que nós teremos no céu. Ele diz que as tribulações que nós sofremos no corpo, ele diz que tudo que nós passamos aqui é incomparável com a glória que há de vir. Eu quero ir para a glória. Eu tenho falado para Deus, Senhor, me livra do pecado. Me livra da queda. Me livra do orgulho. Me livra de qualquer coisa que possa me afastar de Ti. Eu quero ver esta igreja de pé. Eu quero ver a minha família de pé. E eu quero cantar contigo na glória o hino da vitória. Deus vai concluir a boa obra que Ele começou nesse lugar. Deus vai concluir a boa obra que Ele começou na sua vida e na minha vida. E nós daremos glórias a Ele, no nome de Jesus. Hoje é tempo de você fazer decisão. O dia da salvação, o dia para a salvação é hoje. Tome uma decisão diante de Deus. Fale você com Ele. Dê a sua vida por completo a Ele e diga, Senhor, me perdoe, mas não me perdoe só para eu ser mais um perdoado. Me perdoe para eu ser uma arma em suas mãos. Usa-me como uma arma nas tuas mãos nos dias atuais, para que Deus faça o querer dEle na sua vida. Todos nós fomos trazidos aqui por Deus e todos nós seremos usados nas mãos de Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu te louvo. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. Eu agradeço a Ti por esse dia e peço, Senhor, humildemente, que o Senhor toque em nossas vidas. Arranque o pecado que há em nós. Meu Deus, todos nós temos áreas escuras da nossa vida. Precisamos confessar a Ti. Eu me coloco em Tuas mãos por inteiro. Eu me coloco nas Tuas mãos por inteiro, por completo, Senhor. Limpa a minha vida. Limpa o meu ser, ó Deus. Transforma-me. Capacita-me, Senhor, porque eu sou tão pequeno diante de Ti. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui e que esse lugar é santo.
Senhor, que todos nós possamos ver, sentir e entender a tua santidade. Nós queremos estar de pé diante de ti, glorificando o teu nome, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, que o Senhor nos destrua, nós queremos que o Senhor nos tenha como filhos teus. Pai, no nome de Jesus, santifica a tua igreja, Senhor. Fortaleça-nos no seu poder, ó Deus, porque é no poder do teu Espírito Santo que nós podemos caminhar. Senhor, salva vidas neste lugar. Enche com teu Espírito e que nós possamos, ó Deus, sermos atalaias, sermos representantes, sermos a voz que clama neste deserto, para anunciarmos a tua grandeza e a tua salvação. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu povo. No nome de Jesus, ó Deus, eu peço uma semana abençoada e que nós possamos, ó Deus, continuar caminhando em tua presença. No nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.